Você já teve certeza absoluta de que alguém não gostava de você, sem a pessoa ter dito ali absolutamente nada? Ou então você entrou num lugar e imediatamente pensou: todo mundo reparou em mim. Ou pior, você fala uma coisa simples e passa o resto do dia revivendo aquilo mentalmente, como se você tivesse sido um desastre ali naquela interação social. Se isso acontece com você, talvez o problema não seja exatamente a situação. Talvez o problema esteja na forma como a sua mente interpreta essa situação. E hoje eu quero te mostrar algumas distorções cognitivas mais comuns em pessoas com ansiedade social. Então fica aqui comigo. Olá, eu sou Gabriele, psicóloga, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas distorções comuns aí em pessoas que têm ansiedade social, tá? Bom, gente, dentro, da terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos de distorções cognitivas alguns padrões automáticos de pensamentos que fazem a gente interpretar situações, da nossa vida, situações do dia a dia, tá? De forma mais negativa, ameaçadora, de forma mais extrema, tá? E na ansiedade social, isso aparece muito, né? E o problema é que quando você não percebe essas distorções, você começa a agir como se elas fossem fatos, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou falar das mais comuns. Gabi, ainda não entendi o que é distorção. Pensa assim, meu óculos me ajuda a enxergar melhor as coisas. As distorções, pensa que é o meu óculos completamente embaçado ou com um grau que não corresponde à minha necessidade visual, tá? Da minha dificuldade visual ali. Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar direito. Pensa que as distorções fazem isso. Elas não te permitem enxergar situações de forma clara, racional, assertiva, tá certo? Então vamos olhar para as mais comuns em pessoas com ansiedade social e a primeira é a leitura mental. Então essa, gente, talvez seja uma das mais clássicas aí para quem tem ansiedade social. Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Essas distorções não são presentes apenas em quem tem ansiedade social, não, tá? Nós temos crenças e dentro disso tudo estão aí as distorções. Então todo mundo tem distorção, independente de ter ou não ansiedade social, tá? E a leitura mental, ela é uma das mais clássicas, tá? Que é quando você acha que sabe exatamente o que os outros estão pensando sobre você, né? Então a pessoa olha pro lado e você pensa, ela olhou pra mim, ela me achou estranho, eu tô esquisito, será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que minha roupa tem alguma coisa rasgada, tá suja? Tá? Você começa a ler. Então, ou alguém fica quieto e aí você pensa, meu Deus, eu acho que ela deve estar pensando que eu falei a maior asneira. Ela deve estar pensando que eu sou um bobo, que eu não sei falar. Percebe? Então, essa é a clássica, a pessoa demora para te responder no WhatsApp e aí você pensa, gente, será que ela tá achando que eu fui inconveniente? Eu acho que ela pensou que enfim, percebe, você cria conclusões sem evidência concreta. E normalmente essas conclusões são negativas com relação ao que o outro pensa sobre você ou sobre outras questões, tá? Então pensa assim, é como se você achasse que fosse uma vidente. Eu consigo ler a mente daquela pessoa e ela está pensando exatamente isso sobre mim. Essa é a leitura mental, tá? A segunda é a catastrofização. Então aqui você pega uma situação pequena e você transforma num desastre gigantesco. Por exemplo, se eu ficar nervoso, vai ser horrível. Se eu travar, ninguém nunca mais vai me respeitar, vão debochar de mim o resto da vida. Se eu passar vergonha, vou morrer de humilhação. Vai ser terrível. Vão lembrar disso o resto da vida. Então percebe, a mente ansiosa superestima o perigo e subestima a capacidade, que você teria de lidar com aquilo. Então ela pega uma situação e ela imagina um pior cenário, tá? 3, personalização. Essa distorção, gente, faz a pessoa achar que tudo tem relação com ela, Então duas pessoas estão ali conversando baixo e automaticamente você pensa, é sobre mim. Estão falando de mim. Então, algo ali, alguém, que parece mais sério, mais fechado, aí você pensa, eu devo ter feito algo de errado,
Percebe? Então o problema é que a pessoa ansiosa acaba achando que ali vira um detector de rejeição. E aí tudo parece uma confirmação de que ela é inadequada, tá? 4, né? Está no 4, o filtro negativo. Então aqui você tende a ignorar completamente as experiências positivas e você foca só no que deu errado, né? Então se você conversa ali com uma pessoa, né? E a interação foi boa até, mas você fica o quê? Preso nos 5 segundos em que você ficou sem assunto, em que talvez você gaguejou, em que talvez você sentiu que você ruborizou, né? Ou você recebe 10 feedbacks positivos, mas você só consegue pensar no único olhar estranho que você percebeu, no único feedback, né, mais ali, uma crítica disfarçada de crítica construtiva que você recebeu, você foca naquilo. Então é como se você procurasse provas de inadequação o tempo todo, né, daquilo que não foi tão bacana. 5, pensamento tudo ou nada, que a gente fala que é o pensamento dicotômico, né? Então, na ansiedade social, existe muito isso. Ou eu fui perfeito socialmente na interação, ou eu fui um desastre, tá? Então, é como se não existisse um meio termo. Então, qualquer pequeno desconforto, né, já vira algo horrível, foi péssimo, foi terrível, tá? Sendo que interações humanas naturalmente têm pausas, silêncios, momentos desconfortáveis, tá? E agora o mais importante, né? Aqui tá a parte que você deve grifar, a parte mais importante. Gente, ter um pensamento não significa que ele seja verdade, tá? Muitas pessoas vivem como se a mente delas estivessem sempre certa. Mas, gente, a ansiedade, ela distorce a nossa percepção, tá? E quando você aprende a identificar essas distorções, você começa a criar distância entre você e o seu pensamento, entende? Você começa a perceber, poxa, talvez seja ansiedade, talvez não é bem assim, será que isso de fato é real, que eu tô pensando, tá? E agora vamos para um exercício prático, vamos botar a mão na massa, né? Então quero te propor uma coisa aqui. Nos próximos dias, você vai prestar atenção nos pensamentos que aparecem aí nas suas interações e você vai perguntar para esses pensamentos, tá? Quando eles vierem, isso é um fato ou é uma interpretação minha? Certo? Eu estou observando a realidade ou eu estou prevendo alguma rejeição? Gente, esse exercício sozinho já aumenta muito aí a autoconsciência, que é muito importante, tá? Então, a ansiedade social, pra gente fechar aqui, não é só o medo de pessoas, né? Do julgamento, o medo das pessoas te julgarem. Muitas vezes é um conjunto de interpretações distorcidas sobre si mesmo e sobre os outros, tá? E quanto mais você aprende a identificar essas distorções, menos poder elas começam a ter sobre você aí, entende? Por isso a importância de você questionar esses pensamentos. Inclusive, no curso Supere-se eu ensino exatamente como identificar os pensamentos automáticos, trabalhar as distorções cognitivas e exposições sociais graduais aí na prática, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mande aí para mais pessoas. Certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!